Vamos falar agora sobre tensores, pessoal, e aí a coisa vai começar a ficar mais interessante para a gente aqui em termos de mecânica do contínuo, tá? Bom, a gente falou de propriedades aí escalares e vetoriais, né? A gente tinha as propriedades como, por exemplo, temperatura, que a gente dá só em graus Celsius, né? Então era uma propriedade que a gente pode ser representada por um escalar, mas tem algumas propriedades que a gente tem que usar grandezas vetoriais, quer dizer, não basta só a magnitude daquela grandeza, mas a gente precisa saber a direção e sentido dela também, né? Então, grandeza vetorial é como se fosse aí num mundo plano, né, de 2 dimensões. Só que se a gente expandir isso para 3 dimensões, né, a gente tem grandezas que elas podem variar nos 3 eixos aí de um sistema de coordenada, no espaço que é dado por esses 3 eixos, né? E alguns corpos eles vão ter propriedades que, dentro desses corpos, elas não variam de magnitude dependendo da direção que você está dentro do corpo, né? Esses corpos aí a gente chama de isotrópicos, tá bom? Então, o caso aqui vai ser representado por um esferoide, né? Um globo que, para qualquer lado dele que você anda aqui, os raios têm o mesmo tamanho, né? A mesma magnitude. Significa que para qualquer direção aí a propriedade vai ser a mesma. Vamos dizer que seja assim uma espécie aí de esfera que quando você aquece o centro dela, né, a temperatura ela é dissipada com a mesma magnitude para todos os lados. Mas existem vários outros corpos, né, e várias propriedades que elas vão variar de acordo com a direção que você está dentro do corpo, né? Então aqui, por exemplo, nós estamos usando a letra grega lambda aqui para falar. Essa aqui seria, por exemplo, a direção dentro do corpo, que essa propriedade é maior, tem a magnitude maior, né, pelo logaritmo lambda 1. Poderia ser sigma 1, poderia ser E1, T1, isso é só um exemplo aqui, tá? E a gente tem um lado onde essa propriedade é intermediária e outro lado onde ela é menor. No caso desse primeiro corpo anisotrópico, aqui, né, anisotrópico quer dizer que para cada direção a propriedade vai responder de uma forma. Eu tenho o lambda 1 aí maior, o lambda 1 igual ao lambda 2, que é maior que o lambda 3, tá? Nesse caso aí a gente chama isso de um elipsoide oblato. Ele lembra aquela forma das panquecas aí, né? Como se fosse uma coisa achatada, tá bom? Que vai variar o tamanho de lambda 3, né? Você vai diminuindo ele aumentando. A gente tem um outro caso aqui em que o lambda 1 é muito maior do que o lambda 2, que é igual ao lambda 3. Nesse caso, a gente tem uns elipsoides que são do tipo charuto aí, né? Então, a gente tem aí o camarada do livro do Davis, ele não está fumando um charuto, não. Isso aí é um classe estirado aí de um conglomerado, uma estrutura em lápis, não é muito bem o que é isso, mas mostrando como é que é essa geometria prolata. E a gente tem o caso mais geral de um corpo anisotrópico, onde ele vai ter uma variação aí do lambda 1 maior que o lambda 2, que é maior que o lambda 3. É o caso mais geral de um corpo anisotrópico. Então, o que a gente vai estar estudando na mecânica dos meios contínuos, né? Você tem uma propriedade qualquer num corpo que, em geral, ela é anisotrópica, né? Para cada lado ela varia de uma forma, e você vai aplicar alguma mudança nesse corpo e você quer saber como ele vai responder de acordo com essas propriedades. Então, a gente tem um exemplo clássico, por exemplo, eu posso pegar um corpo que a condutividade elétrica dele é diferente em cada direção, vamos dizer assim, né? Tem uma direção aqui que ele conduz mais carga, uma direção que ele conduz menos e uma que ele conduz menos ainda. E aí eu coloco um campo elétrico nesse corpo. A minha pergunta é, para qual lado que vai ser a maior corrente elétrica, para qual lado que vai ser a menor? Se eu pegar uma seção nesse corpo aqui, que seja diagonal, aqui, ó, que corte no meio entre lambda 1 e lambda 3. Qual vai ser a condutividade elétrica nela? Quer dizer, isso vai... a corrente elétrica, desculpa, né? Condutividade a gente já sabe pelo tensor aí. É para isso, então, que a gente usa essas contas aí com tensores na mecânica do contínuo. E tem várias coisas aí na nossa aplicação prática, vários objetos com várias propriedades que vão ser anisotrópicas, que vão variar de acordo com a direção do corpo em questão. Uma que eu gosto muito é a condutividade térmica da mica, né? Então, se você pega uma mica aqui com uma muscovita, por exemplo, né? Ela conduz muito calor nessas duas direções da folha, né? Ela espalha o calor nessas duas direções, mas ela conduz muito pouco calor na direção vertical aqui, então ela funciona como isolante nessa direção, né? Então, com isso, é uma propriedade térmica que ela é anisotrópica, ela tem a forma desse elipsoide aqui, né? Se você usa esse elipsoide para representar essa propriedade, né? Que ela é muito maior nessas duas direções do que
na direção vertical. E isso é utilizado, aí, por exemplo, em ferros de passar antigos, né? Você tem essas resistências aí feitas de mica. Isso aqui é mica, ó, né? Então você coloca uma plaquinha de mica que quando você coloca o calor aí no seu ferro, por uma corrente elétrica, né, o que seja, ele vai espalhar o calor nessas duas direções, nesse plano, né, nesse plano aqui XY, enquanto na direção vertical ele quase não vai espalhar. Então, utilizado aí tanto a resistência de chuveiro como a resistência de ferro antigo, né. Outras coisas também, isso aqui, condutividade elétrica de lamelas de carbono, né, compressibilidade de lamelas de carbono, isso aí é muito estudado em ciências dos materiais, né. Os caras vão lá e aplicam vários métodos microscópicos, etc., para estudar essas fibras aí de carbono, etc. Você tem alta condutividade numa direção, muito baixa condutividade em outra. É isso que está mostrando aqui, condutividade em direção Z e Y. Que elasticidade, são exemplos aí de trabalhos que eu peguei para mostrar para vocês como é que isso aí é utilizado na engenharia de materiais, né? Então a gente tem aqui, no C, aqui um material que é quase isotrópico em relação à elasticidade, para todo lado ele é igual, mas aqui a gente tem dois materiais aqui que são completamente diferentes, né? Dois planos cristalográficos, no caso, né? O módulo de Young, de elasticidade deles, vai ser diferente dependendo de onde você está puxando ele, né? Isso aí tudo tem aplicações muito, muito bem definidas aí para os materiais e para o dia a dia. Para geologia também, olha que legal isso aí, né? Peguei do meu amigo Bob Deranchi, ele é um argelino que fez perfis magnetotelúricos lá no escudo Tuareg, na Argélia. E isso aqui está mostrando para a gente como é que a resistência e a condutividade elétrica variam na crosta terrestre, né? Então você vê um plano aqui, né? Horizontal, vertical, está mostrando um perfil para a gente, né? Com seções da crosta que são muito resistentes à condutividade elétrica e porções da crosta que são condutivas, né? Que provavelmente nessas porções você tem a presença de água, ou de grafita, ou de alguma coisa que ajuda a conduzir. Antigas zonas de subducção ajudam a ter essas porções condutoras, etc. Isso vai variar também no outro eixo aqui, né? Se você fizer um número suficiente de perfis, você pode fazer um bloco 3D que te mostra a variação da condutividade, da resistência na crosta. Então são propriedades aí que variam de acordo com a direção que você está, né? Aqui também mostrando um desses tensores, aí no caso aqui condutividade térmica de um cristal aí de galho, óxido de galho aí, né, que é muito maior numa direção do cristal do que em outras, né? O vermelho normalmente indica coisas maiores e o azul coisas menores. Então o tensor é qualquer grandeza física que pode ser representada, na verdade agora a gente vai pôr essa distinção aqui que às vezes não é feita, né, em alguns livros, que na verdade a gente chama de tensor qualquer grandeza aí, né? Ela pode ser representada por escalar, vetor ou matriz. E aí a gente vai adicionar a ordem, a dimensionalidade dessa matriz que a gente precisa para representar o tensor. Então os tensores de ordem 0 são os escalares, né? Então você põe aí temperatura, massa, etc. Os tensores de primeira ordem são os vetores. Para representar eles a gente vai precisar de uma matriz linha ou de uma matriz coluna, né? Onde você tem apenas os índices aí em uma linha ou coluna, e os tensores de segunda ordem, que são os mais comuns que a gente vai trabalhar na natureza, né, representam propriedades físicas que variam de acordo com a direção dentro do corpo em questão em 3D, né? Para cada lado é de uma forma. Então, um tensor ele pode ser compreendido como um campo de vetores, né? Para a gente poder entender isso melhor, a gente vai decompor o nosso tensor em um campo de vetores, em vários vetores que vão indicar para a gente como é que a magnitude da propriedade varia de acordo com a direção dentro do corpo. Você está trabalhando com a grandeza física, tal como tensão ou deformação, né? A gente pode, na verdade, chamar tensão de estresse aí, né? Normalmente você se refere a tensores, eles são representados pelas matrizes. Você já tenha em mente aí que a gente vai estar falando com coisas que estão em 3 dimensões e não planares, como a gente está acostumado aí a abstrair, né? Em outros casos, se você está fazendo transformação de coordenadas, por exemplo, você pode se referir a matrizes e não a tensores, né? Tensores quer dizer que grandeza física, tá bom? E se a gente aumentar isso, né? Colocar agora não mais em 3D, mas em 4D e para cima, né? Tem uma discussão muito legal do Carl Sagan, que vocês estão vendo à direita aí, segurando um hipercubo, um tesseract, o nome desse negócio aí é tesseract.
onde ele discute aí como que seria uma quarta dimensão, não uma quarta dimensão temporal, como a gente tem, né, com a variação temporal, mas quarta dimensão espacial, ou até mais dimensões, né, os malucões que ficam mexendo com teoria das cordas aí falam de até 11 dimensões, por aí. E o Carl Sagan explica nesse vídeo aí que pra gente, nós somos seres tridimensionais, né, a gente não consegue imaginar como é que é uma quarta dimensão espacial, mas a gente consegue imaginar como é que é a sombra de um objeto quadridimensional no nosso mundo tridimensional. E o Tesseract, ou o hipercubo, ele é exatamente isso, a representação da sombra de um objeto tridimensional no nosso mundo né? Um objeto quadridimensional no nosso mundo tridimensional, né? Ele não é um cubo dentro do outro. Vocês estão vendo essa animação GIF aí mostrando como é que funcionaria essa sombra de um Tesseract, né? Uma sombra tridimensional. Da mesma forma que um ser bidimensional num plano, ele não tem como imaginar como é que é a terceira dimensão, mas ele consegue ver a sombra de um objeto tridimensional no mundo dele. Por exemplo, a sombra lá da mão do Carl Sagan, né? Seria a representação de uma mão tridimensional em um mundo bidimensional, que é aquele plano branco ali que está por baixo dele, né? Então, seres que vivem no mundo bidimensional, eles só iam conseguir ver a sombra da mão do Carl Sagan e não saber como é que é a mão real. A mesma coisa é com um objeto quadridimensional como um Tesseract ou um hipercubo, que o Sagan está segurando aí. Do outro lado ali não é o Sagan, né? É o Homem de Ferro aí segurando o Tesseract dos Vingadores, que foi baseado nesse Tesseract aí do Sagan. Tá bom? Interessante, né? Outro dia eu estava indo ali na padaria, tinha uma propaganda de uma rave, tinha uns papeizinhos, uns folders lá falando assim: já imaginou o mundo em 3 dimensões? Já imaginou, cara? Você viveu o mundo em 3 dimensões, né? Eu falei, pô, deve ser interessante essa rave aí. Olha lá, então muitas grandezas físicas são melhor representadas como a correspondência entre um conjunto de vetores e outro, tá bom? Por exemplo, a tensão ou estresse, você vai pegar um vetor, uma direção de vetor como entrada e vai produzir o estresse sobre a superfície perpendicular a esse vetor como saída. Então, o tensor estresse, o tensor tensão, ele está te representando a relação entre uma entrada e uma saída, né? O esforço que você faz em um plano e qual que é o esforço resultante a isso, né? Os tensores de segunda ordem, então, representam propriedades físicas que relacionam 2 vetores entre si, através dessa lei de Cauchy, né? Então, a gente tem um vetor entrada, o tensor, que representa a variação da propriedade no corpo, e um vetor saída, quer dizer, como que vai ficar a propriedade que você quer analisar depois que ela entra nesse mundo tridimensional aqui do tensor dentro daquele corpo, né? Então, PI aí é o vetor efeito, QJ é o vetor causa, e SIJ a grandeza tensorial que interrelaciona esses 2 vetores, né? Então, esse SJ é um tensor que provoca um vetor resultante na direção I a partir de um vetor causa na direção J. São representados por matrizes, sua funcionalidade vai responder às normas da álgebra diferencial, que às vezes o camarada aqui acha que tem que ser mais explícito nesse passo de álgebra aqui que ele deu, que ele colocou que aconteceu um milagre aqui no meio para poder chegar no resultado, né? Isso é a representação do triângulo de Cauchy, né? Vamos ver isso na próxima slide aqui, como é que funciona esse tetraedro de Cauchy aí, né? O que a gente vai fazer? No caso aqui a gente vai usar a tensão mecânica como exemplo, é um tensor de segunda ordem, né? Na hora que você aplica esse tensor em um corpo, a gente vai imaginar um cubo unitário dentro desse corpo, né? E nesse cubo unitário, a gente vai decompor cada componente da tensão anisotrópica dentro desse corpo, né, em 3 componentes, em cada face desse cubo. Cada face dele vai ser paralela a um plano do sistema de coordenadas, né? Então, por exemplo, esse plano aqui é paralelo ao eixo x1, x2. Então, a gente vai ter aqui um tensor qualquer, a gente está aplicando, né? E esse tensor vai se decompor em 3 componentes. Um componente que está aqui na face E3, um componente na face E1, um componente na face E2. E cada um desses componentes, né, você pode decompor eles no seu sistema de coordenadas. Então, cada um desses componentes vai ter o tensor 1 na direção 1, tensor 1 na direção 3, tensor 1 na direção 2. Né? Da mesma forma que nesse plano 1, 2, né, a gente vai ter o tensor 3 na direção 1, tensor 3 na direção 2, tensor 3 na direção 3. Né? Então, para cada um desses tensores, né? Então, coloquei uma tensão aqui, que é uma resultante, né? Ela vai decompor nesses 3 fatores, cada um correspondente a uma face do cubo unitário, e cada face desse cubo unitário a gente vai ter 3
componentes, cada um de uma direção. Se estiver muito complicado, não se preocupem não, que matematicamente nós vamos entender isso aí daqui a pouco, tá? E o tetraedro de Cauchy, né, ele representa um plano dentro desse corpo aqui, desse cubo unitário, que nem sempre vai ser paralelo a esses planos que estão paralelos ao sistema de coordenadas, por isso ele é um caso mais geral, né? Esse tetraedro aqui é um plano, né, que ele está cortado aqui dentro, e quando a gente coloca um tensor qualquer aqui dentro, né, você vai ter uma resultante que é normal a esse plano, né? Então, esse exemplo da história lá, eu coloco um tensor causa, né? A gente tem o tensor que seja condutividade térmica, elétrica, ou que seja o tensor estresse, que relaciona como que essa propriedade varia dentro do corpo, e o resultado é um tensor efeito que é perpendicular a esse plano. E esse tensor efeito que é perpendicular a esse plano vai ser subdividido em 3 fatores, né? E1, E2, E3, e cada um desses fatores vai ter uma representante em cada um dos eixos, né? É isso aqui que está representando o tetraedro de Cauchy e o cubo unitário para a gente. Se estiverem muito confusos, a gente vai ter as monitorias e os exercícios para a gente entender isso com mais calma, tá bom? Então, por exemplo, sigma 1, 3 é o componente da tensão E1, né? Essa aqui, resultante lá da decomposição do tensor normal ao plano de Cauchy, na direção do eixo X3, né? Sigma 1, 3, esse aqui que a gente está vendo aqui. Né? Sigma 2, 2 é o componente da tensão E2 na direção do eixo X2. E por aí vai. Então a gente pode apresentar esse estado de tensões aqui como sigma T é 1, T é 2, T é 3. A resultante disso é a nossa tensão, né? E cada um desses fatores aqui, T é 1, ele vai ser decomposto em o E1 na direção 1, E1 na direção 2, E1 na direção 3. O T2 vai ser decomposto no E2 na direção 1, E2 na direção 2, E2 na direção 3. E o T3 no E2, E3 na direção 1, E3 na direção 2, E3 na direção 3. Então agora a gente tem 9 fatores aí, né? Esses 9 fatores representam a decomposição desses vetores aí dentro do cubo unitário, tá certo? E se a gente tem esses 9 fatores, a gente tem uma descrição total aí de como que a tensão ou qualquer que seja a sua propriedade física varia dentro do seu corpo anisotrópico, tá certo? Então a gente precisa desses 9 valores aí para poder recompondo as coisas, né? Com cada um desses 9 valores, eu recomponho E1, E2, E3, e recompondo E1, E2, E3, eu recomponho o tensor principal, o tensor efeito, tá bom? Lembre-se que a gente sempre tratando de aproximações aí na natureza, né? Portanto, isso é uma representação matricial do tensor de segunda ordem. Caracterizando o tensor, então, a gente vai ter sempre essa relação de Cauchy aí, né? São 2 vetores causa e efeito relacionados por um tensor qualquer para dar uma resultante, né? Então a gente pode chamar isso de PI é igual a TIJ QJ, e J são os índices ali, né? Um sufixo livre e um sufixo boneco, tá bom? E a gente tem alguns exemplos de tensores. Por exemplo, tensor gradiente de posição. Ele vai relacionar a posição de um ponto qualquer de um corpo não deformado com a posição desse ponto após a deformação. Então, aqui seria P vezes... P' é igual a P vezes a matriz de deformação que dá essa mudança no final, né? Só citando alguns exemplos. Depois a gente vai falar de deformação com calma para vocês entenderem como é que é a funcionalidade disso, né? Porque uma vez que você tem essa matriz de deformação, você pode modelar, você pode pegar qualquer corpo que você quiser, jogar no computador e dar para ele assim, a matriz de deformação é essa. O que vai acontecer com tantos graus de deformação? Aí você clica o botãozinho lá, ele vai te mostrar como é que vai ficar o seu corpo depois da deformação. Ou inversamente, você pode pegar um corpo deformado, falar a matriz inversa da deformação é essa. Aplica para mim aí, me mostra como é que era o corpo quando não estava deformado. Aí ele vai ir ao contrário para você, né? Tem um exemplo, que isso está nos exercícios, esse exemplo, né? Um campo elétrico isso seria o seu vetor causa, atua em um condutor, né? O seu condutor, ele tem uma condutividade sigma aqui, que é uma condutividade que varia de acordo com a direção que você está dentro do seu corpo, né? Como a gente viu lá para a fibra de carbono, por exemplo, né? Então a gente tem um campo elétrico que é causa, e um tensor condutividade, que é como que isso varia dentro do corpo. E a gente vai ter um vetor efeito, que é o vetor corrente, o J aqui no caso, né?
Se o condutor for completamente isótopo, né, a gente vai ter aquele condutor que ele é representado por um esferoide, como a gente viu, né? Para qualquer lugar que você olhar ali, a corrente vai ser sempre proporcional ao campo que você coloca, né? É uma proporcionalidade linear, e você usa a condutividade apenas como um coeficiente aqui. Então, a corrente vai ser sempre proporcional ao campo que você coloca, simplesmente a corrente é o campo multiplicado pela condutividade. Quanto mais condutor seu corpo, maior a corrente que vai resultar de um campo elétrico, né? Então, isso aqui é o que eu falei agora, a densidade de corrente gerada em um corpo no campo elétrico, dependendo da quantidade elétrica, que varia de acordo com a direção do corpo. Se a gente pegar um campo elétrico agora paralelo a um dos eixos principais aqui, né? No caso que é o eixo intermediário de condutividade, né? O valor médio de condutividade, fica fácil de calcular também, né? A gente colocou, agora o nosso corpo é anisotrópico, tá bom? Não é mais isotrópico. A gente colocou um campo nessa direção, ele vai gerar uma corrente que vai ter um valor nessa direção, vai ter um valor nessa direção e vai ter um valor nessa direção, né? São 3 valores diferentes. Não muito difíceis de calcular, porque basta a gente multiplicar esse campo, né, pela condutividade nessa direção, pela condutividade nessa direção e pela condutividade nessa direção. Por quê? Porque nesse caso o vetor causa é paralelo a um dos eixos principais de condutividade, tá bom? Nem sempre esse vai ser o caso. Da mesma forma, a gente vai ter esforços que são paralelos ao vetor principal de tensão, esforços que não são paralelos aos vetores principais de tensão, tá bom? Então, aí, para o caso mais geral, o vetor a gente está vendo ele aqui agora, ó, ele não é paralelo a nenhum dos eixos do sistema de coordenadas, ele não é paralelo a nenhuma das direções principais de condutividade, né? Nem a direção máxima, nem a direção mínima, nem a direção média. Ele é paralelo a alguma direção intermediária de condutividade que está aqui representado pelo raio na elipse, né? Na elipsoide aqui dentro. Então, a elipse ela tem essa propriedade que para cada direção dela os raios variam, né? Então, você tem uma direção de raio máximo, direção de raio mínimo e direções de raio intermediários no meio. Se você estende isso para 3 dimensões, elipsoide, né, pior ainda, porque você tem várias direções intermediárias aí no meio, tá bom? E nesse caso, a gente tem que calcular usando o tensor condutividade elétrica, que vai relacionar os vetores campo elétrico e corrente elétrica daquela forma, né? A gente pega, então, o tensor condutividade elétrica que a gente conhece, né? Como é que o seu campo elétrico 1 vai variar na direção 1, direção 2, direção 3, como é que seu campo 2 vai variar na direção 1, 2, 3, né? Porque nesse caso, como a gente está colocando um campo elétrico aqui numa direção completamente arbitrária em relação aos valores principais, né? Cada componente dele, eu coloco né? É 1, é 2, é 3, vai ser influenciado, né, pelos componentes dos outros eixos. E com isso a gente tem que fazer a conta completa. Então a gente vai relacionar esses dois vetores de acordo com o tensor condutividade lá, ó. Para eu saber como que vai ser a resultante da condutividade elétrica na direção 1, eu tenho que multiplicar, né? O resultante da corrente elétrica, desculpa. Corrente elétrica na direção 1 vai ser igual à condutividade do vetor 1 na direção 1 vezes o campo na direção 1, mais a condutividade do vetor 1 na direção 2 vezes o campo 2, mais a condutividade do vetor 1 na direção 3 vezes o campo elétrico na direção 3. Mesma coisa para todos eles aqui, né? Então, com essas contas aí, a gente vai chegar no final e vai conseguir calcular qual que é a corrente elétrica resultante nesse corpo em cada uma das direções principais, né? Então, a gente tem que levar em conta cada um desses componentes aí no final. Falando um pouquinho mais sobre tensores, né? Só do que a gente vai precisar aqui, né? A gente tem tensores que são simétricos, quer dizer, você pode trocar aqui as linhas pelas colunas que elas são iguais, né? Desculpa, esse primeiro é assimétrico, elas não são iguais. Tensores que são simétricos e tensores que são antissimétricos, né? Vai ser exatamente aqui, se você somar os dois, vai dar 0, né? As diagonais que estão diametralmente opostas. E aí um tensor assimétrico, ele pode ser decomposto em um tensor simétrico e um tensor antissimétrico, tá bom? A gente pode somar isso aí. O que é interessante para a gente disso é que, por exemplo, o tensor gradiente de deslocamento, que é a mudança na posição de um ponto no estado deformado ou indeformado, né? Ou o contrário, né? Ele é um tensor assimétrico, ele pode ser decomposto num componente simétrico, que a gente chama de tensor strain, e num componente assimétrico, que é o tensor rotação. A gente vai ver que a deformação ela tem vários elementos, né? Tem um elemento de translação, que é a mudança do corpo de posição, um elemento de deformação, que é o strain, e tem esse movimento de rotação também, né?
Então, com isso, lá, por exemplo, que o tensor deformação, ele é dividido aqui no tensor strain, que está aqui com a letra sigma grande, né? E esse tensor rotação, que é o tensor antissimétrico. Beleza, então na próxima aula a gente fala dos autovalores e autovetores, que eles são importantes para esses tensores aí.